E aí, turma, primeiro vídeo do ano e eu queria que esse vídeo fosse o último do ano passado, na real, pra eu falar tudo que eu fiz no carro em 2025, só que não deu tempo, eu tava meio corrido no trabalho e também o carro tava finalizando algumas coisas, ficou pronto só em janeiro, então eu resolvi fazer esse vídeo no começo do ano pra marcar tudo que eu fiz ano passado e ver o que a gente vai fazer daqui pra frente, né? Eu uso pouco o carro, assim, no meu dia a dia, eu uso o carro 1, 2 vezes por semana no máximo, então eu não rodo muito, só que como o Civic era meu único carro no passado, bom, meio que eu usei bastante ele dentro da minha quantidade de uso, né? Então ano passado eu comecei, dezembro do ano passado, com um problema no freio. Eu não sabia que era no freio até então, começou um barulhinho na roda do carona da frente. Levei pro Arthur, que é quem mexeu no carro durante o ano passado todo, e aí eu achei que era cubo de roda, porque eu tirei a roda, levantei o carro e girei, o cubo tava girando pesado, e aí ele viu que na real a pinça de freio tava travada. E aí ele me apresentou algumas opções lá pra gente fazer e eu achei que ia ser mais interessante já fazer o swap de freio, que eu já tinha comentado em outro vídeo. Então, disco de freio de Mini Cooper 280mm, original desse carro é 260, pinça de New Civic, pastilha de cerâmica também de New Civic normal, uma pastilha boa da Ferodo. Então optei por fazer esse swap, porque daí eu já ficava com um conjunto, né, de pinça, pastilha mais atualizado, mais fácil de achar reparo, e aumentava um pouquinho o tamanho do disco de freio pra gente ter, sei lá, uma dissipação de calor melhor. Enfim, não que eu use, é um carro fraco, só que, cara, já que tá fazendo, faz o melhor que dá ao nosso alcance, sabe? Também foi feito o disco frisado, né, com a Cam Brakes, então ficou um conjunto bem legal. Também trocou todos os flexíveis de freio por precaução, e o freio de trás acabou não mexendo, porque usa muito pouco freio traseiro nesse carro, que é a disco. Então o disco tava ok, as pastilhas estavam ok, as pinças estavam ok, a gente só trocou o flexível e fluido e já ficou tudo zero. Também foi tirado o ABS, esqueci de falar, o ABS já tava com problema, então foi colocada a válvula equalizadora lá dos 96 2000, enfim. E basicamente foi isso. Nessa parte de freio o carro não incomodou mais. Suspensão esse ano eu não fiz nada. Eu também parti para uma revisão na elétrica que eu fiz esse ano, só que eu fiz aqui no canal, inclusive mostrei alguns passos disso aí, que eu basicamente desmontei todo o interior do carro, fui entendendo o que os ex-donos tinham colocado de som, alarme, enfim, fui entendendo essas coisas e tirando tudo que não era original do carro. E nisso eu já também fiz um alívio de peso básico, eu tirei o airbag do carona, do motorista já tinha tirado, porque, né, volante de saque rápido, enfim. Tirei o airbag do carona, algumas travessas de metal que tem embaixo do tabelier, tirei a manta acústica. Então, assim, contando tudo isso, mais o ABS que eu tirei, eu acho que eu devo ter tirado uns 40, 50 quilos do carro. Depois, mais pra frente, eu fui comprando as peças devagar para revisar todo o arrefecimento do carro. Então, válvula termostática original Honda, cebolão, ventoinha, radiador Metal Horse, 3 colmeias de alumínio, todas as mangueiras novas. A gente fez uma revisão bem grande de arrefecimento desse carro. Basicamente é todo novo, a bomba d'água eu tinha trocado uns anos atrás também. Então, arrefecimento zero. Sensor do painel também, que por anos não funcionou, agora tá funcionando já. Então o arrefecimento do carro ficou perfeito. O carro roda na temperatura de trabalho sempre, não mais quente, não mais frio do que deve trabalhar. Então, cara, perfeito. Nisso também algumas coisas do cofre foram pintadas, alguns detalhes. E a coisa que mais me incomodava no cofre desse carro, que era o coletor de admissão, que o ex-dono pintou de azul. Então eu consegui um coletor de admissão de Y8, tem um pouquinho mais de respiro que esse original. É original também do Civic 96 2000, mas é um pouco mais eficiente que esse, então ficou bem legal. Deixa eu pegar uma saída aqui, vamos ver se dá tempo. Aí. Então coloquei esse coletor de emissão D16Y8, o carro ficou com uma resposta mais esperta. Nisso aí, toda essa parte de coletor de emissão, de vácuo já é revisada também, então sensores, etc. Também foi colocada uma barra estrutural da DC Sports DCS2, que um amigo meu trouxe dos Estados Unidos para colocar num coupé que ele estava montando. Ele acabou desistindo do projeto, me vendeu a peça num precinho muito bom, então, cara, peça que eu queria há muito tempo, mesmo, e ainda mais uma da DC Sports, que é uma marca que, cara, cresci colocando barra estrutural da DC Sports no Civic Coupé do Underground 2. É literalmente a mesma marca, o mesmo kit lá que tem nos stages de suspensão. Então
Então pra mim tem um gostinho especial, assim, quando a gente pega peça de uma marca clássica, né, desse meio. Então achei isso bem legal. Então foi dado esse talento no cofre, assim, pintado vários detalhezinhos, dado uma geral boa no cofre, ficou uma parte do carro já bonita. E aí a gente parte para uma das últimas revisões do ano, que foi o porque o carro não ficou pronto a tempo. Que eu basicamente troquei alguns retentores que estavam vazando óleo, inclusive o retentor do virabrequim, que liga o volante do motor ao virabrequim, tem que tirar a embreagem, tirar o câmbio, e esse foi o motivo todo dessa revisão, porque eu levei uma multa do condomínio porque o carro estava vazando óleo, então eu tive que parar de fato e resolver os vazamentos do carro. Então falei com o Arthur, já que a gente ia ter que sacar o câmbio e tirar a embreagem para trocar esse retentor, já trocava kit de embreagem também. Como eu tô montando o carro para um uso mais divertido, já optei por colocar uma embreagem de cerâmica. Então a gente colocou uma embreagem com platô Exced de 900 libras e o disco de embreagem com 6 pastilhas de cerâmica. A gente teve vários problemas nesse caminho aí, porque a gente não, né? O Arthur baixou e subiu o câmbio de novo 5 vezes, porque primeiro o platô veio com problema, depois a gente descobriu que uma parte do disco tava com muito material e teve que trabalhar também, enfim. Teve um trabalho bem complexo por trás de fazer essa embreagem funcionar. Só que, cara, no final deu certo, ficou bem legal, a embreagem ficou boa, o carro ficou bem esperto. Mas basicamente é isso, já rodei uns bons km com o carro, assim, nesse tempo, e o carro ficou bem esperto, ficou bem legal. E bom, o objetivo para 2026 com o carro é andar o máximo possível. Quero ver se eu consigo botar o carro num hot lap, num track day, fazer algumas viagens com ele, que eu já faço, mas quero fazer viagens mais longas. Mas é isso, vamos ver o que 2026 aí guarda pro projeto.